Bom, eu acho que falar de mim... Nossa, amigo, eu não achei que eu ia ficar desse jeito. A primeira pergunta é que veio um negócio veio uma coisa na minha cabeça, mas enfim. Eu poderia falar muitas coisas ao meu respeito que envolvem a Manu, não só a Manu Reis, que vocês conhecem, mas a Manu, sobre trabalho, família, mas eu acho que o fundamental ali é o que eu sou por dentro mesmo, desde pequena, uma Manu muito sonhadora, muito visionária, eu acredito, porque eu sempre tive sonhos além da minha realidade e perspectivas diferentes. Às vezes o meu momento não dizia que eu iria alcançar algo e lá no fundo do meu coração eu sentia que eu ia. Esse daqui é um projeto, o que me motivou a gravar isso hoje, contar minha história para vocês, é porque apesar de tudo que eu faço, hoje eu trabalho da internet, eu tenho um propósito aqui dentro desse Instagram desde quando eu comecei a compartilhar a minha vida, os meus processos, os meus sentimentos, aquilo que me doía, aquilo que me fazia feliz. E as meninas e as mulheres que passam ou que passaram por coisas parecidas com a minha história sempre compartilharam muito que a minha verdade e o que eu conto aqui para vocês ajudava elas de alguma forma, seja de uma forma pequena ou muitas vezes, como eu já recebi depoimentos, de formas muito grandes, incentivando e fazendo com que elas tivessem vontade de também seguir o caminho que eu segui, né, de autoconhecimento e de determinação em tantas coisas que eu vou contar aqui hoje para vocês. Não, foi uma coisa que aconteceu sem a pretensão de ser, e o começo disso e o começo dessa história diz muito sobre isso. Eu nunca pensei em trabalhar com o Instagram, poder viver disso e tudo mais, mas foi uma coisa que aconteceu de forma natural. Exatamente porque eu contei que eu comecei a compartilhar os meus processos aqui e as pessoas começaram a chegar e sentir muita verdade naquilo que eu fazia. Isso é uma coisa legal de compartilhar, acho que logo no começo da história, para poder começar a falar da minha vida para vocês. Desde nova, assim, eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre me arrumei muito e sempre me gostei muito. E todo mundo falava, Manu, você tem que trabalhar como modelo, você tem jeito para isso, você é muito fotogênica. Mas era uma coisa que eu sonhava em fazer, mas eu não acreditava, assim, que eu iria conseguir chegar num patamar que eu tô hoje, trabalhando e vivendo disso. E é algo que eu amo realmente. E eu acho que, começando aí a minha história, eu posso começar a falar sobre isso, porque eu não imaginava que eu conseguiria trabalhar com isso exatamente por conta das minhas inseguranças que eu tinha com o meu corpo, e isso começou ali desde pequena. Eu sempre quis trabalhar como modelo. Eu, desde novinha, era muito vaidosa, eu gostava de me cuidar, tirar foto, e todo mundo falava, Manu, você é muito fotogênica. Eu sempre tive uma boa comunicação, acho que eu tenho um pezinho lá do meu pai, que era produtor, jornalista, tinha uma produtora de vídeo. Mas eu acredito que por conta das minhas inseguranças com o meu corpo, eu sempre fui um corpo fora do padrão. Apesar, depois vocês vão ficar sabendo que eu cheguei a 125 quilos, mas o meu corpo sempre foi fora do padrão estabelecido do que era, né, bonito ali para ser modelo. Então, naquela época, quando eu era mais nova, ainda não estava tão em alta essa coisa da diversidade dos corpos, né, de mostrar corpos diferentes e corpos reais. Então, isso era muito distante. As meninas que trabalhavam com isso naquela época já estavam ali trilhando um caminho, e eu imaginava que depois de tudo que eu passei, porque eu não comecei há muito tempo como modelo, eu imaginava que não tinha mais espaço para mim ali, porque eu tava tarde ali, eu tinha começado tarde. Então eu tinha muita vontade, mas eu, com toda sinceridade, eu não imaginava que eu iria hoje chegar num patamar que eu estou fazendo de trabalhos e de clientes dentro do meu portfólio que eu já fiz. Mas era uma coisa que eu queria muito fazer, mas eu tinha insegurança, e eu acho que a minha história aqui começou e teve um propósito mesmo, porque eu comecei a trabalhar essa minha insegurança no Instagram para depois
me aceitar, entender meu corpo, entender quem eu era, pra realmente começar a trabalhar com isso. Eu não imaginava estar nesse lugar exatamente por isso, porque a gente tem uma ideia muito errada e que muitas das meninas que me acompanham aqui sabem e passam, que o nosso valor está condicionado ao nosso corpo. E isso é muito triste, né? Porque esse vídeo não vai ser um vídeo... Respira. Fala que eu tô muito respirar. Tô mandando respirar. Esse não vai ser um vídeo triste, fiquem tranquilos, vai ser um vídeo muito alegre, mas eu me emociono falando sobre essas coisas porque quem tem problemas de autoestima, quem tem problemas com sobrepeso, com peso, com obesidade, de uma certa forma sempre pensa que o seu valor está condicionado ao seu corpo. Porque a sociedade impõe isso pra gente, que se nós somos magras, se nós somos bonitas, se nós somos aceitáveis ali, se nós estamos dentro do padrão aceitável, nós temos valor. E a minha jornada toda foi muito difícil, mas eu hoje entendo que o meu valor está em diversas outras coisas, apesar de trabalhar com a minha imagem e ganhar dinheiro com isso. Então, qual que era a pergunta? Por que eu não imaginava estar aqui hoje? Exatamente por isso, porque a minha mentalidade era que o meu valor estava condicionado ao meu corpo, o que é uma grande mentira e é algo que eu tento trabalhar muito com as minhas seguidoras aqui no meu Instagram. Eu nasci em Londrina, na cidade de Londrina, interior do Paraná, interior, e nasci lá, sou pé vermelho. Tô morando aqui em Curitiba há 8 anos, mas eu nasci em Londrina. Eu cresci numa família que me quis muito, meus pais me desejaram assim antes de eu nascer. Então eu cresci num lar que eu fui muito amada e eu tenho mais 3 irmãos, nós somos em 4, eu sou a mais velha, então ao mesmo tempo cresci num ambiente assim de muita bagunça, muita brincadeira, muita briga. Não, é briga mais no sentido bom, tipo de ficar implicando com o irmão e tudo mais. Eu sou a mais velha, eu tendo que cuidar das crianças, assim. Mas a minha infância foi uma infância tranquila, assim. Foi uma infância cuidada, protegida. E falando assim da minha infância, eu tive uma mudança ali dos meus 8 anos de idade para os 10 e 12, que foi quando o meu corpo começou a mudar. Eu era uma bebê e uma criança muito magrelinha. E quando eu fiz 8 anos mais ou menos, eu comecei a tomar um remédio para atrasar a minha menstruação. E isso visivelmente nas minhas fotos, eu acho que vocês podem dar uma olhadinha aqui na tela que a gente vai contar a história mostrando coisas para vocês, dá para ver essa diferença. Então eu tinha uma estrutura de corpo totalmente magra, seca assim, e daí eu fui ganhando um pouquinho de peso. Mas eu nunca cheguei a ser uma adolescente gorda, por exemplo. Mas é muito triste porque eu olho as minhas fotos hoje e eu lembro que eu já me achava gorda, eu já tinha problema com a minha autoestima. Às vezes eu recebia comentários assim de pessoas. Na escola a gente acaba passando por situações ruins também, que pessoas pegam no teu pé assim por nada, né, sem motivo nenhum, o famoso bullying. Na época a gente tomava muito mais pra gente, achava que realmente a gente era aquilo que a gente escutava. Então eu tive uma mudança ali do meu corpo realmente, dos meus 8 para os 12 anos, onde eu já comecei a crescer dentro de mim, assim, do meu coração. Eu achava que eu não tinha um corpo adequado, mas eu sempre fui muito alta e eu sempre, né, quando eu fiquei mocinha ali, eu já tinha uma estrutura de corpo mais curvilínea, né, então mais quadril, mais seio e cintura um pouco mais fina. E na minha adolescência isso foi se seguindo, porque, como eu falei lá no início, a gente vai pautando ali o nosso valor em cima do nosso peso, por toda a carga emocional que a gente recebe de cobrança daquilo que a gente tem que ser perfeita, né? Então, a minha vida inteira eu cresci fazendo dieta, indo em nutricionista, minha família me levava para ir em nutricionista e fazer dieta e fazer não sei o que lá. Sempre os meus planos de alcançar para o ano novo eram perder 10 quilos, perder 15 quilos. Isso era uma coisa recorrente que eu tinha dentro de mim e era como se eu tivesse um atestado de derrota ali, porque eu não conseguia perder peso, né? Então, é mais ou menos isso. E falando sobre isso, eu tinha um corpo normal, como eu, né, posso mostrar aí pra vocês. Eu já me achava gorda, mas eu tinha um corpo normal. Mas o engraçado é assim que eu não era gorda. Eu não tinha uma pele sobrando, não tinha nada. Eu era maior, entendeu? A estrutura do meu corpo era maior. Sim. Então eu tinha um quadril mais largo, logo nova eu já tinha bastante peito.
Então era uma coisa assim, que era um corpo diferente das minhas amigas, porque elas tinham, elas eram mais miudinhas e mais, né, com um corpo mais infantil, e o meu corpo já foi ficando um corpo de mulher, assim, quando eu era mais nova, né. É até engraçado, tem uma história do meu terceiro colegial, eu acabei entrando atrasada no terceiro colegial numa escola, e quando eu cheguei, tinha um menino que ficava olhando muito pra mim, e eu ficava, meu, esse menino tá, tipo, sei lá, eu tô estranha, ele tá me achando muito bizarra e tal. E daí, ele ficava olhando muito, e daí acho que depois de umas 2 semanas que ele ficava fazendo isso, ele ficava esperando eu sair e tal, e daí teve um dia que a gente acabou fazendo amizade, né, e eu perguntei pra ele, tipo, por que você fica me olhando e tal, né, e daí estavam todos os meninos da classe ali, era tipo a turma dos, como é que falam? Não, tipo os zoeiros? Não, os zoeiros não, tipo os famosinhos, assim, da turma, tipo os populares. eram tipo os populares, entendeu? Daí ele tava numa rodinha e quando eu passei, eu, né, falei, por que você fica me olhando assim? Dele, meu, porque eu te acho a menina mais linda da escola. E aquilo me caiu, assim, pra mim, tipo, parecia um choque, assim, então eu tava semanas achando que ele tava me achando estranha, feia e sei lá o quê. E do nada ele falou na frente de todos os amigos, porque eu te acho a menina mais linda da escola. E eu fiquei tipo assim, como assim? Tipo, era estranho receber um elogio, né? Porque às vezes eu ouvia muito assim, ai, seu rosto é lindo, você tem um rosto lindo. Nossa, que rosto lindo. A vontade de falar assim, você pega meu corpo, então joga fora, fica só com o meu rosto, né? Porque o resto não presta, então só meu rosto que é bonito. Então eu tinha já esse negócio, eu tenho um rosto bonito, ok, mas o corpo, tipo... Então, ter escutado isso foi uma coisa, para ver como a gente tem visões distorcidas ao nosso próprio respeito. Eu acho que quando a gente vai caminhando e entendendo isso, óbvio que eu vou contar para vocês que eu fui entender isso muito depois, tá? Passei muito perrengue antes de começar a entender isso na minha mente.